O posto de gasolina. Tudo começou em um posto de gasolina em Brasília chamado Lava Jato, usado para lavar dinheiro através de doleiros que operavam câmbio ilegal no local. A Polícia Federal investigava crimes financeiros menores quando descobriu que os fluxos de dinheiro levavam diretamente para dentro da maior empresa do Brasil. Em março de 2014, a Operação Lava Jato foi deflagrada oficialmente em Curitiba, sob coordenação do então juiz federal Sérgio Moro, na 13ª Vara Criminal. O que parecia uma investigação de lavagem regional tornou-se em 12 meses o maior escândalo de corrupção da história política e empresarial do país. A Petrobras, fundada em 1953 por Getúlio Vargas, a Petrobras era símbolo nacional de soberania energética e chegou a ser a 4ª maior empresa do mundo em valor de mercado. Em 2008, a descoberta do pré-sal promoveu a estatal ao centro da estratégia de desenvolvimento do governo Lula, com investimentos projetados em centenas de bilhões. Essa explosão de contratos e obras criou o ambiente perfeito para o esquema, pois valores gigantescos circulavam com fiscalização insuficiente e urgência política constante. Entre 2004 e 2014, estima-se que foram desviados aproximadamente 21 bilhões de reais dos cofres da estatal, através do cartel organizado de empreiteiras. O Cartel das Empreiteiras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e outras gigantes da construção formaram um clube secreto que dividia contratos da Petrobras entre si. As empresas se reuniam previamente às licitações, definindo qual delas venceria cada contrato e qual seria o valor combinado, que seria apresentado como proposta vencedora. As demais empresas do cartel apresentavam propostas propositalmente mais caras para simular competição real, garantindo que o vencedor, previamente escolhido, sempre ganhasse a licitação. Sobre cada contrato, as empreiteiras adicionavam de 1 a 3%, destinados exclusivamente ao pagamento de propinas para executivos da Petrobras e políticos aliados. Os operadores. Alberto Youssef era doleiro experiente e funcionava como elo entre as empreiteiras, os executivos da Petrobras e os partidos políticos que controlavam as indicações internas. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, foi o primeiro executivo da estatal a fechar acordo de delação e explicar o mecanismo interno completo. Costa revelou que cada diretoria da Petrobras era controlada por um partido político diferente da coalização governista, que indicava nomes e cobrava parte das propinas mensalmente. O esquema funcionava há pelo menos 10 anos antes de ser descoberto e havia se tornado rotina tão normalizada que novos executivos eram apresentados ao sistema como regra. O PT, o PMDB e o PP. A diretoria de abastecimento era controlada pelo PP, a de serviços pelo PT e a de internacional pelo PMDB, cada uma com sua própria rede de arrecadação paralela. O PT recebia aproximadamente 3% de cada contrato, o PMDB 2% e o PP 1%, em proporções definidas informalmente entre os líderes partidários. Esses recursos alimentavam caixas 2 de campanhas eleitorais, pagavam despesas pessoais de parlamentares e financiavam operações políticas completamente fora do controle eleitoral oficial. Senadores, deputados federais, governadores e até presidentes da República foram citados nas delações como beneficiários diretos ou indiretos do esquema montado na estatal. A Odebrecht, a maior empreiteira do mundo, chegou a operar um departamento interno chamado Setor de Operações Estruturadas, responsável exclusivamente
pelo pagamento sistematizado de propinas no Brasil e no exterior. O setor tinha contabilidade paralela própria, funcionários dedicados e um sistema informatizado chamado DROSYS, que registrava pagamentos, codinomes e valores com precisão operacional assustadora. Marcelo Odebrecht, herdeiro e então presidente da empresa, foi preso em junho de 2015 e condenado a 19 anos e 4 meses de prisão pelo esquema. Sua delação posterior revelou operações de corrupção em 12 países diferentes, tornando a Odebrecht o epicentro do maior escândalo de corrupção corporativa da história mundial. Sérgio Moro. O juiz federal de Curitiba tornou-se o rosto da operação ao conduzir interrogatórios transmitidos ao vivo, técnica inédita que transformou a investigação em fenômeno de massa. Moro usou a colaboração premiada de forma agressiva, oferecendo reduções de pena em troca de informações que abriam novas frentes de investigação em ritmo acelerado. Em 2018, condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. Em 2019, Moro deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, decisão que levantou questionamentos sobre sua imparcialidade em todo o período anterior. As delações. Mais de 200 pessoas firmaram acordos de colaboração premiada com a Força Tarefa de Curitiba, mecanismo que foi o motor real de toda a investigação da operação. O Instituto da Delação Premiada existia na legislação brasileira desde 1990, mas a Lava Jato o usou em escala e velocidade sem qualquer precedente no direito nacional. Emílio Odebrecht, o patriarca da família, descreveu em depoimento como a corrupção sistêmica era ensinada internamente como parte do processo de formação de executivos da empresa. No total, os acordos geraram mais de 100 bilhões de reais em multas e ressarcimentos negociados com empresas brasileiras e norte-americanas envolvidas no esquema investigado. O mensalão e a conexão. Investigadores identificaram que parte do esquema da Petrobras era a continuação aperfeiçoada do mensalão, escândalo de 2005 que havia revelado compra de votos de parlamentares. Os mesmos operadores financeiros, os mesmos partidos e algumas das mesmas empresas apareciam nos 2 escândalos com intervalos de apenas alguns anos entre eles. A diferença era a escala. O mensalão movimentou cerca de 40 milhões de reais, enquanto os desvios da Petrobras foram 500 vezes maiores em volume total. Esse elo histórico sugeria que o sistema de corrupção havia evoluído institucionalmente após o primeiro escândalo, ficando mais sofisticado e mais difícil de detectar externamente. O colapso da Petrobras. Entre 2014 e 2015, a Petrobras perdeu mais de 300 bilhões de reais em valor de mercado, quebrando o patrimônio de milhões de acionistas brasileiros e estrangeiros. A estatal precisou escrever como prejuízo 6 bilhões e 200 milhões de reais em ativos supervalorizados artificialmente pelas empreiteiras durante os anos do esquema ativo. 16 mil funcionários foram demitidos, projetos estratégicos de refinarias foram cancelados e a dívida da empresa disparou para mais de 130 bilhões de dólares. O pré-sal, que seria o passaporte brasileiro para o primeiro mundo energético, ficou paralisado por anos, enquanto a empresa tentava se reconstruir financeiramente após o escândalo. O legado envenenado. O Supremo Tribunal Federal anulou em 2021 as condenações de Lula por suspeição de Moro, decisão que reabriu o debate sobre a legitimidade jurídica de toda a operação. A Lava Jato prendeu presidentes, ministros, senadores, executivos e empresários, mas gerou acusações de seletividade,
vazamentos ilegais e violação de garantias processuais fundamentais. O Brasil recuperou aproximadamente 12 bilhões de reais desviados, mas economistas calculam que os danos indiretos ao investimento e ao crescimento passam de 300 bilhões. A operação que prometeu limpar o Brasil encerrou seus trabalhos em 2021 sem consenso. Para uns, foi revolução jurídica, para outros, o maior abuso judicial da história brasileira.